Jesus. Estamos aí, né, irmão? Quase acabando a primeira parte. As mudanças que se fizeram necessárias, né, aqui no prédio. Amém? Eu quero compartilhar com você, em nome de Jesus, essa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Quero compartilhar com você essa noite algo que Deus falou no meu coração no começo dessa semana. Amém? Lucas capítulo 17, versículos do 7 ao versículo de número 10. Versículo 7 ao 10. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos de número 7 ao verso de número 10. Jesus está fazendo uma pergunta. Ele pergunta assim: qual de vocês que tem um servo, que tem um empregado que trabalha na lavoura, ou ele trabalha de guardar gado, dirá a ele quando ele voltar do campo: vem e põe-te à mesa, e que antes não diga para ele, mas prepara para mim a ceia, cinge e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de terem feito tudo o que vos foi ordenado, dirão: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que nós deveríamos fazer. Então é assim. Jesus, ele diz, olha, ele fala de um homem que tem um empregado, né? De um homem que tem um empregado, e esse empregado está na lavoura, esse empregado está guardando gado. Você sabe, né, irmão, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, né? E naquela época, falar de lavoura, quem tem lavoura e quem tem gado, era falar de gente muito rica, porque a base da economia daquela época era pecuária e agropecuária, ou seja, o que vinha do campo e o que vinha do gado. Então essa linguagem aqui, né, trazendo para os dias de hoje, seria uma pessoa muito rica. Ela tem empregados, ela tem servos, e aí aquela pessoa vem saindo do emprego e o patrão chama: olha, vem comer comigo, vem sentar à mesa comigo. E aí o empregado vem vindo. Só que antes que ele sente à mesa com o seu patrão diz assim: porventura, antes de sentar à mesa comigo, você não me serviria primeiro? Você não colocaria a comida, a bebida, para que eu beba primeiro, e depois você comeria? E depois que você comesse, e depois que você servisse a mesa, e depois que você preparasse a mesa, teria eu que agradecer você, sendo você o servo e eu o Senhor? É isso que está dizendo aqui. Será que Deus tem que dizer muito obrigado para nós? Será que Deus tem que ficar falando obrigado meu filho, obrigado minha filha, obrigado meu filho, obrigado minha filha para nós? É isso que está dizendo aqui.
assim também sejam com vocês, depois que vocês fizerem tudo o que foi mandado a vocês pelo Senhor de vocês, dirão apenas o quê? Que somos servos inúteis, porque nós não fizemos nada além daquilo que é dever do servo fazer. Você entendeu, irmãos? Por exemplo, eu acho que as pessoas, eu acho que Deus tem que me agradecer, eu acho que Deus tem que ser uma pessoa especial comigo, tem que me dar um trato diferente dos demais. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que perdoa os outros. Está entendendo? Então, e aí Deus viria e perguntaria: mas se você está perdoando, você está fazendo o mínimo. Se você é cristão, perdão é o mínimo. O perdão é que a gente vai começar a conversar. É isso que Jesus falou, né? Chamou aqueles discípulos dele de servos inúteis. Mas por quê? Por que Jesus falou isso? Que justamente era o que estava acontecendo lá com aqueles 12 discípulos, que eles já estavam se achando, né? Porque afinal de contas eles estavam ouvindo as palavras de Jesus, eles recebiam explicações das parábolas e dos segredos do reino, né? Particularmente, a multidão não ouvia o que eles ouviam, a multidão não via o que eles viam, não participava do que eles participavam. Então eles eram, né, os 12, os caras e tal. E também faziam e participavam já do ministério de Jesus, porque eles também faziam milagres, eles também expulsavam demônios, eles também curavam doentes em nome de Jesus. Jesus estava ordenando isso, né? Lucas capítulo 10, você vai ver eles fazendo isso. Jesus inclusive chama mais 70 discípulos, ou seja, de 12 vai para 82, e dá poder a eles, comissiona, dá palavra de autoridade sobre eles, para que eles fizessem a obra de Deus, né? Amém? Só que no meio disso, irmão, começa a acontecer o quê? Começa a acontecer o que fatalmente acontece com a maioria dos seres humanos. Eles começaram a se achar diferentes dos outros. Em primeira instância, eles eram diferentes, porque eles estavam fazendo coisas diferentes, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando em essência. Porque não há, irmãos, nenhum problema em saber que você é diferente do outro, quando você entende que você é diferente do outro, e isso traz para você mais temor, e isso traz para você mais senso de responsabilidade. Por exemplo, um pai não é igual ao seu filho. Os dois são seres humanos, mas ele não é igual ao seu filho na questão da responsabilidade. Ou é? Não é. A responsabilidade do pai é diferente da responsabilidade do filho. E isso torna os dois, na questão da responsabilidade, diferentes. Certo? É isso, nessa questão. Mas não estava acontecendo isso. Eles já estavam começando a se vangloriar, a se achar diferente, e começar, por causa dessa diferença que eles começavam a observar, fazer tratamentos e subtratamentos. Então, dada essa introdução, que eu quero dizer para você o que Deus falou comigo essa semana. No meio do trabalho aqui, que nós estávamos trabalhando, né, e fazendo as coisas aqui dessa primeira fase desse painel, Deus falou assim no meu coração, falou: tome muito cuidado com o que pode te tornar digno de alguma coisa. Tome muito cuidado com o que pode te tornar digno de alguma coisa. Por quê? Apocalipse 4:11 diz assim, ó: Tu és digno, ó Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra, força e poder,
porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Esse é o versículo 11 do capítulo 4 de Apocalipse. Aí já começa o capítulo 5. E sabe o que está acontecendo? Capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia diz que João, o apóstolo, estava tendo as visões. João começa a chorar. O apóstolo João começa a chorar. E por que ele começa a chorar? Porque ele percebeu que nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, se encontrava alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos, o livro da nossa salvação. E aí veio um ancião de dias, um dos seres espirituais que existe no céu, e fala: não chore, João, para de chorar. Olha lá, ó. Olha naquele trono ali, ó. Olha quem está naquele trono. Quem está naquele trono não era Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nem Maria, nem você, nem eu, nem ninguém. Olha quem está sentado no trono: o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi. Olha ali, ó. Quem é que está naquele trono? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Ele é digno de abrir o livro e desatar o selo. Aí ele foi lá e fez isso, e nos salvou. Não existia, irmãos, veja a frase: eu chorava muito, disse João, porque no céu não existia ninguém digno de abrir o livro. No céu, ali no céu, não tinha ninguém digno de fazer isso. Na terra, menos ainda. Debaixo da terra, aí piorou. Só um é digno: Jesus. Enquanto nós estávamos trabalhando aqui, Deus falou isso no meu coração. Por que Ele falou? Eu fiquei: Deus, por que você está falando isso? Porque no meio dos nossos trabalhos, afazeres, das coisas que nos trazem honra e dignidade, tem um monte de gente se perdendo aí, ó. Tem um monte de gente, irmão, se perdendo naquilo que é bom. Porque escute bem, tem pessoas que estão caindo no laço do diabo. A Bíblia diz isso aí. Por causa do seu orgulho, por causa da sua falta de conhecimento e entendimento, caem nos laços do diabo, que torna a pessoa orgulhosinho. Agora tem gente que não está caindo no laço do diabo, pelo menos em primeira instância, está caindo no laço dele mesmo. Que entenda, irmão, o trabalho do inimigo. O inimigo tem mordido muita gente, tem posto a mão em muita gente. Sim, tem. Mas tem pessoas que o diabo mesmo não tem posto a mão dele ainda. Mas a pessoa está se perdendo dentro dela mesma, dentro da carne, do desejo do coração. E só depois que a brecha se abre, que o inimigo vem. Estão entendendo, irmãos? Então veja, vamos começar do primeiro, né? 1 de Timóteo 5,18. Esse verso que eu vou ler para você conhece, você já falou, e ele é repetido umas 3 ou 4 vezes, se eu muito não me engano, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala, capítulo 5, verso 18, 1 Timóteo 5,18, diz assim, ó: porque a Escritura declara: não amordace o boi, não amarra a boca do boi, enquanto ele pisa o trigo. O que significa isso? O boi estava trabalhando, pisando o trigo, mas se não desse coisa para o boi comer, ele morria no meio do trabalho. Não amordaça a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. E ainda diz, o quê? Digno é o trabalhador do seu. Uma das coisas, que foi onde Deus falou comigo, uma das coisas, irmãos, que tem atrapalhado muitas pessoas, é uma das áreas da nossa vida que pode produzir dignidade em nós. Qual é? Adivinha? O nosso trabalho, o nosso labor, aquilo que nós produzimos para nós, nossa família, para a sociedade, aquilo que gera fruto, e o fruto daquilo lá, várias pessoas são beneficiadas. Isso é um trabalho. Pode ser um trabalho braçal,
pode ser um trabalho mais intelectual, mental, não importa que tipo de trabalho seja, porque tanto o servente de pedreiro como o engenheiro são partes de uma mesma obra. Se não tiver uma, a obra não vai, se não tiver outra, a obra também não vai. Então não há diferença de importância. Se um faltar, a coisa não vai para frente. Mas é engraçado isso aqui: digno é o trabalhador do seu salário, né? Isso é isso que se repete 4 vezes, se eu muito não me engano, 3 ou 4 vezes no Novo Testamento, esse versículo aqui, ó. Que o trabalhador se torna um homem digno. Digno do quê? De receber uma recompensa do seu trabalho. Irmãos, trabalhar é coisa do maligno? Não. Trabalhar é coisa ruim? Não. Trabalhar leva as pessoas para o inferno? Não. Mas aqui tem um perigo aqui dentro, que muita gente, porque trabalha, começa a inflar o seu coração e fazer ele pensar que ele é digno de alguma coisa. Ele tem direitos agora. Isso eu estou falando dentro do reino de Deus. Eu estou falando. Não estou falando para ir para coisa do mundo, não. Entenda bem o que eu vou dizer. Preste atenção. Então eu sou um homem trabalhador, eu sou uma mulher trabalhadora. Glória a Deus por isso. Isso é bom diante dos olhos de Deus, isso é necessário, isso é uma benção, aleluia. Só que muita gente tem perdido o coração aí. Que quando ele se percebe, quero dizer, ele se acha no direito de 2 pontos, outra linha. Por exemplo, no direito de, por exemplo, maltratar o outro. Você está entendendo? Porque eu trabalho desde não sei o que ano, eu trabalho desde os 2 dias de idade. Tem gente, você viu, irmão, tem gente que compete para ver quem começou a trabalhar mais cedo. Que coisa idiota. Que valor tem isso, gente? Tem valor nenhum no reino de Deus, nenhum. Mas vê um irmão assim: rapaz, eu estou trabalhando ali, que legal, mas eu já comecei a trabalhar, eu tinha 2 meses de idade. Eu estava mamando na minha mãe, eu já tirava, dava uma ordenhada nela, já estocava leite e vendia na rua. Olha as pessoas. O que você está buscando? O Espírito Santo nos pergunta: o que você está buscando numa conversa, onde as pessoas conversam, por exemplo, sobre trabalho? Por que alguém chega e ele olha os outros de cima? Você está entendendo, irmãos? Porque aquele trabalho dele gerou um negócio no coração dele que fez mal para ele. Então aí entra a autoafirmação, entra um monte de coisa. Mas ele tem que dizer que ele começou antes de todo mundo, para que as pessoas admirem ele. Estão entendendo, irmãos? Nossa! Então, porque agora eu estou trabalhando, porque na minha época não tinha isso, não. Na minha época, a gente não tinha enxada, cavava um buraco com a mão. Olha, cavava um buraco. Está vendo? Meus dedos tudo feio, porque eu cavava com a mão. Vocês não trabalham nada. Quem trabalhava na minha época, para que isso? É um orgulho que se cria, uma dignidade. Porque eu trabalho, eu posso diminuir os outros. Eu posso fazer com que os outros se sintam mal perto de mim. Vocês estão entendendo? Eu poderia estar ajudando, né? Não. Eu quero deixar as pessoas se sentindo mal porque eu estou trabalhando. E o outro não está, entre aspas, trabalhando como eu trabalho. Poderíamos falar aqui de muitos contextos familiares, onde o homem, por exemplo, após uma jornada de trabalho digno, amém, olha rapaz, isso é uma benção, chega em casa e encontra, por exemplo, a esposa e a trata como se ela fosse, desculpa a expressão, uma faz nada, uma vagabunda, uma faz nada. Por quê? Porque ele chega em casa e ele não consegue reconhecer outro tipo de trabalho, não consegue. Estão entendendo, irmãos? Que se é trabalho que nem o meu, porque lavar louça
ou arrumar a casa, ou cuidar dos filhos, isso aí não é trabalho. Trabalho é pegar as coisas bem pesadas, igual eu pego. As pessoas não falam isso, mas elas fazem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ô Caio, eu pedi para você pegar as pilhas que estão aí, trocar no outro microfone convencional, que isso aqui está dando uns apitos estranhos. Estão entendendo, irmãos? Chega em casa. Você sabia, isso é uma pesquisa há um tempo atrás. A grande maioria, uma pesquisa que dizia assim: os novos problemas, os problemas modernos, os problemas do casamento moderno. Era esse o título. Trazia então os novos desafios para os novos casais. Sabe qual que era o primeiro? Quando a mulher arruma um trabalho que ela pode dar aqui para mim, eu ligo ele aqui mesmo. Quando a mulher arruma um trabalho, muitas vezes chega em casa e o seu marido, por exemplo, não trabalha como ela, ou está desempregado, a primeira coisa que dá é briga. Porque eu não consigo ver o outro ser humano mais. Eu só vejo a partir daquela questão do som. Aquela questão do trabalho. Pode zerar o outro, por favor. Amém. Quantos estão entendendo, irmãos? Aí eu vou lá e maltrata a pessoa. Eu diminuo aquela pessoa. Eu não estou falando, irmãos, de pessoas que não querem trabalhar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de faixas diferentes. Estão entendendo? Faixas diferentes. Como a questão de Marta e Maria, né? Um pedaço daquela questão, onde Marta fica incomodada que Maria está aos pés de Jesus. Aquilo incomoda ela. Então, tem muitas pessoas que começam a crescer essa dignidade, não, porque eu faço, eu aconteço, meu suor, então todo mundo tem que calar a boca, todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que ser assado, do jeito que eu quero. Então aquilo ali cria uma dignidade, começa a dar direitos. Ele começa a se sentir no direito, mas ele não tem este direito de machucar os outros. Não tem, irmãos, ninguém tem isso. Mas as pessoas fazem isso. Vocês estão entendendo? Então, porque o trabalhador é digno do seu salário, então aquele negócio me faz transformar numa pessoa muitas vezes intratável. Poderíamos falar, ainda vou entrar nessa parte, mas todo tipo de trabalho vai gerar uma dignidade boa em nós quando for a partir da humildade. Não deixe que o seu trabalho se transforme num monstrinho insuportável. Como vocês estão entendendo? Porque aquilo ali. Então o trabalho digno é o trabalhador do seu salário. Então o meu trabalho é um trabalho, entre aspas, melhor. Eu ganho mais dinheiro. E como eu ganho mais dinheiro, eu trago, vamos dizer, este dinheiro para a igreja. Aí eu trago dinheiro para a igreja e eu começo a tratar ofertas, enfim, a contribuição financeira que os cristãos dão desde sempre. Ofertas, dízimo, eu começo a tratar aquilo ali, por causa da minha dignidade, eu já não sou mais simplesmente uma pessoa que oferta por amor, não. Agora eu sou um controlador financeiro daquilo ali, então eu também já quero analisar isso aí também. E aí começa a atrapalhar tudo, irmãos. Começa a atrapalhar tudo, por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, acreditam que porque quando ele começou na igreja, vamos dizer assim, quando ele começou na igreja ele ofertava R$10, agora que ele oferta 10 mil, ele acha que ele se tornou uma pessoa diferente. E a pergunta é, por que ele se tornou uma pessoa diferente? Porque agora ele traz mais dinheiro? E que diferente ele é? Que tipo de diferente ele é? Na responsabilidade, no amor, aquelas coisas? Não, agora ele acha que ele é mais inteligente que todo mundo. Então ele quer se tornar um controlador. E tudo que ele vai falar, eu já lidei com esse tipo de gente, tudo que ele vai falar na igreja não é a partir do Espírito Santo falou, não é a partir da palavra de Deus, mas é a partir do quanto de dinheiro ele tem trazido para a igreja. Então ele começa a querer
a se transformar em aquilo que não é. Então, irmão, irmã, querido, querida, Deus chamou você para o ministério, você aqui, não chamou, mas eu quero dar um espetáculo aí, porque eu tenho dinheiro, né? Porque o trabalhador digno do seu salário, então essa dignidade que é gerada no trabalho, ela pode se transformar num grande problema, transformando a pessoa numa pessoa orgulhosa, antipática, prepotente e diminuidora de todos que estão ao seu redor, porque senão ele não se sente bem. Porque não basta ter um bom trabalho, os outros têm que ter um trabalho inferior ao meu. Você está entendendo, irmãos? Vamos tomar aquilo que Jesus falou no meu coração. Tome muito cuidado com tudo aquilo que te pode tornar digno de alguma coisa. Por quê? Porque nós todos somos servos inúteis quando fazemos aquilo que devemos fazer. Ninguém tem medalha, não. Tem troféu, destaques do ano na Petra, não tem nada disso, irmão. É servo, é trabalhador de Jesus, é trabalhador de Jesus. Ponto final. Segunda área, família. Peguei um texto de Hebreus 13:4, diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Tem gente que tem um casamento tão bom, tem gente que tem um casamento tão certo, e ao invés de usarem isto para a glória de Deus, usam o seu casamento ou a sua família como régua ou como lanterna de demonstração das falhas dos outros, só para fazer os outros se sentirem pormenorizados. Aí, ó, de novo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, o que eu quero dizer aqui, qualquer coisa que você tenha de bom, use para a glória de Deus, a partir de coração humilde, e não um coração orgulhoso. Que tem gente, irmão, que tem muita coisa boa na vida, que bom isso. Sabe o que dizer, irmão? Essa é entrar na questão do ministério, mas não aguento, tem que pular já. Aqueles irmãos de igreja, aqueles irmãos, nossa, aquele rapaz sabe tanto da Bíblia, mas é um insuportável, é um entojo, é um nojo esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ele não usa tudo que ele sabe da Bíblia para ensinar os outros a me dar, não. Ele usa para andar aqui no meio. Olha lá, ó. Olha lá. Você é aquele versículo. Você é aquele versículo. Ele olha para as pessoas que Deus ama a partir de versículos que expõem a fragilidade ou o pecado do outro. Irmão, isso não é de Deus. Não está entendendo o que eu estou falando? Se você sabe a palavra, se você tem dom espiritual, você dá para as estrelas, você voa no céu, você mora com os anjos, que bonito! Só que pode ser tudo jogado no lixo. Você pode ser uma pessoa muito mais parecida com Lúcifer, o diabo, do que com Jesus. Que Jesus, ele não sabia a palavra, ele era o verbo é ele é a própria palavra. Como é que ele tratava a prostituta? Ele não chegou para ela, você é prostituta, mas sabe por que a turma bateram pedra em você? Sabe por que as pessoas queriam tacar a pedra? Ele não ficou explicando para ela o pecado dela, aquela coisa, não, ele falou, dá a sua mão aqui, eu te perdoo, vai e não peque mais. É isto que é a autoridade, irmão. Não são versículos que eu digo em sequência para os outros, é a execução dos versículos em mim em favor do outro. Está lá um endemoniado, o cara está endemoniado, eu agora vou expulsar esse demônio, que está escrito em Lucas 10, 17, 19, que Deus deu autoridade, não sei o que. O diabo vai, cara, estou esperando, não, ele vai lá e fala, em nome de Jesus, sai daí, o diabo, pronto. Estão entendendo, irmãos? Já que eu pulei do ministério, eu vou falar, deixa por último a família, né? Já desorientou. O que está acontecendo, irmãos? Ministério. Onde é que você vê isso? Mateus 23. Mateus 23. Ali não passa um, né?
Lá, a partir do versículo 2, Jesus diz assim, ó, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Quem era esse pessoal? Eram os caras que trabalhavam para Deus, eram esses caras, hein? Primeiro, sabiam tudo da Escritura, meditava de dia e de noite a Escritura, moravam, a grande maioria, moravam no templo ou ao redor do templo, e ainda serviam dentro do templo, ou seja, os caras, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Olhem bem para eles e obedeçam o que eles falam, mas não copiem o que eles são. Parênteses. Na sua vida, escuta bem isso aqui, irmão. Na sua vida, você vai, escute isso em nome de Jesus. Na sua vida, você vai lidar com dezenas, centenas de pessoas que não são exemplo a ser seguido. Você entendeu? Mas talvez o que ele está falando seja verdade. Então pega a verdade que ele está falando para você viver, mas não viva como ele tem vivido. Você entendeu isso? É isso que Jesus explica. Antes de ele começar a bater com porrete na cabeça dos fariseus, ele deixa bem claro isso. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Percebam como eles vivem, obedeçam o que eles dizem, mas não vivam como eles vivem. Está entendendo, irmãos? Porque, como eu já falei, a verdade não pode ser destruída. A verdade não pode ser destruída. Quer ver? A verdade pode vir até da boca dos demônios. Ah, isso aí não tem não, não tem? Entre tantos, um exemplozinho. Quando Jesus desce ali na região de Gadara, o endemoniado gadareno vem, não vem? Batendo lata, caindo. O que o demônio fala? O que o demônio faz? Ele cai diante de Jesus, ajoelhado, e reconhece que Jesus é quem? O Filho de Deus. O diabo, o demônio, reconhece que ele é filho de Deus, que ele é digno de ser adorado, que ele estava com medo de Jesus ter chego antes do tempo para poder dar a eles o que eles vão receber lá no fim dos tempos. Ele fala: se vieste me perturbar antes da hora, chama Jesus. Ele reconhece Jesus como Deus. Isso é verdade ou mentira? Jesus é Deus ou não é? Ah, mas quem falou foi o demônio. Você pode escutar verdades da boca de quem for. Não deixe a vida escuta aqui em nome do Senhor Jesus, irmão. Não deixe a vida torta dos outros dominar a sua mente de tal forma que você não consiga escutar mais nada através daquela pessoa. Por exemplo, algum exemplozinho, né? Um cara bem... por exemplo, um ícone de pessoas que são viciadas em drogas, que se entrega a esse mundo aí tenebroso aí. É um cantor chamado Bob Marley, né? Alguém poderia, cara, o que eu vou escutar de bom no Bob Marley? É só coisa de capitão. Bob Marley disse uma frase muito poderosa. Ele disse assim, ó: tem pessoas, você podia escrever na parede da igreja, podia escrever. Ele diz assim, ó, Bob Marley: existem pessoas que amam o poder e outras que têm o poder de amar. É verdade ou mentira isso? É o que, irmão? É verdade ou mentira? É quem que disse? Uma pessoa de vida torta, né? Que em nome do Senhor Jesus você ouça a verdade de Deus, vindo por qual veículo vier. Que Deus também usou mula, Deus usou formiga. Formiga não tem vida com Deus, mula também não. Ou tem? Gafanhoto, galo, tá tudo em provérbio. Bicho, um monte de bicho, lagartixa, coelho. Essas criaturas têm vida com Deus? Vem na igreja, lê Bíblia, jejum? Não. Mas Deus falou: você pode aprender com uma formiga. Pode, Provérbios 6.
Você vai lá, vai aprender com a formiga, seu preguiçoso, vai lá. Você veja como elas trabalham. Deus fala com a gente de diversas maneiras. Que você consiga identificar a voz de Deus em qualquer lugar, em nome de Jesus. E saiba separar uma coisa das outras. E Jesus fala, olha, os fariseus, eles religiosamente, eles trabalham aqui, eles fazem isso, fazem aquilo, só que é o seguinte, no versículo 7 de Mateus 23, sabe o que Jesus fala? Que eles alongavam as suas franjas e os seus filactérios. Sabe o que é isso? Para serem vistos dos homens. Pessoas de igreja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que começam a se paramentar, não porque ele acha uma roupa bonita. Não tem nenhum problema de você colocar um terno bem alinhado. Uma das roupas que eu acho mais elegante para um homem, que cai melhor para um homem, é um terno, um paletó. Eu não uso porque não tem nenhum problema de usar. Já vieram pessoas aqui de terno, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu gosto mais de ficar um estilo mais despojado, mas eu acho lindo, muito bonito. Não existe nada a respeito disso. Mas tem gente que quando coloca uma roupa dessa, pronto, fica complicado. Tem pessoas que ele não está preocupado se o irmão não trouxe a Bíblia. Irmão, você não trouxe a Bíblia? Não trouxe, você não tem? Você esqueceu? O que aconteceu? Eu percebo que você não tem trazido a Bíblia. Você não tem? O que aconteceu? Não, irmão, traz aí e tal. Não. Isso é uma coisa. O outro, eu nunca vi crente andar sem espada. Esses crentes já sabe isso. O que ele está falando pode até ter um sentido. E eu te aconselho, quando você vier à congregação, traz a escritura, a Bíblia, para você ler junto comigo, para não ficar falando coisa que não existe. Hoje está no celular, está num monte de coisa. Tá certo? Agora, eu não estou falando isso, agora eu estou falando disso que não é uma preocupação. É uma vontade de alfinetar os outros. É uma vontade de se... Sabe, mas eu trouxe o minho, olha... Ela pesa 20 quilos, que nem aquela Bíblia católica que tinha na casa da minha avó. É uma batola assim, um troço. Deve pesar uns 60 gramas, um saco de cimento. Parece assim, existe um prazer, quanto mais pesado, quanto mais... Jesus, irmão, já falava disso. Mateus capítulo 6. Não adianta dar, né, ele chama de esmola, não adianta dar alguma coisa para o outro, não porque ama, mas porque ele quer colecionar esmolas e boas ações para poder contar para os outros que ele é um cara que faz boas ações. Não presta. Não estou entendendo. Não adianta jejuar, irmão. E aí, cara? Peraí, estou tonto. O que está acontecendo, irmão? Você está pálido, você está branco? Não, estou em jejum aí. Deus, porque homem de Deus tem que ter isso, cara. As pessoas, nossa. Jesus falou, já recebeu o seu galardão. Está fazendo sacrifício de tolo. Vai orar? Entra no quarto. Vai dar alguma coisa que a sua direita não sabe que a sua esquerda fez. Vai jejuar? Unja a cabeça, lava o rosto, para não parecer às pessoas que você está fazendo. Agora tem gente que faz para mostrar. Porque Deus nos chamou, Colossenses fala, Tessalonicenses fala, Filipenses, o apóstolo Paulo fala, que nós andemos de modo digno do nosso chamado, de modo digno do Senhor que nos chamou para o seu reino, para a sua glória. Existe uma dignidade, uma bênção, uma coisa gloriosa de ser igreja, de participar da igreja, de ser um pastor, de ser um ministro, de estar trabalhando para Deus, ser glorioso, glória, mas glória a Deus, irmão. Não usemos disso para pensarmos que somos diferentes dos outros, e ferirmos os outros, e diminuirmos os outros, e coisas assim. Você está entendendo? Mesmo sendo. Agora, irmão, essa eu quero que você leia. Olha que coisa linda. Enquanto os fariseus alongavam as suas franjas, os filactérios,
colocava um monte de coisa na sua roupa para as pessoas pensarem, nossa, franjas de filactéria, irmão, só para você entender rapidamente, é igual um soldado, né, um soldado do quartel, ele está lá com a farda lisa, fardinha lisa, aí passa um coronel do lado, só medalha, divisa, estrela, um monte de negócio assim, o cara tem uns 10 quilos de ferro no peito, ele anda até arcado, e as pessoas olham, esse aí é mais ou menos a mesma coisa. Uma vez eu estava conversando com um cara. Ai, Jesus. Jesus é um homem. Eu acredito que Jesus é um Deus que tem muito senso de humor e paciência. Porque se Jesus não tivesse senso de humor e paciência, acho que Jesus deve olhar assim para nós e dar risada de vez em quando, né? E deixar chamar os anjos aqui para você ver o Gabriel meio, olha lá, pensando que é alguma coisa, para não matar, ele dá risada. Então é melhor ter um senso de humor, eu creio. Ela está conversando com o cara, não sei o que, toda hora, é incrível, irmão, é muito bobo. O cara passava toda a mão, aí na cabeça e falava, não sei o que, aí ele viu que eu sou um cara muito desatento nessa questão, viu que eu não pescava nada. Aí ele teve que se lançar, não, mas você viu, rapaz? Deus me abençoou. Eu falei, quem foi, irmão? Grandemente, rapaz, porque você sabe, né, que Deus honra a nossa vida. Aquela conversa, eu só, Deus honra, Deus não sei o que, lá. O que ele queria com toda essa conversa? Mostrar o anel de teologia, que era um puta de um anelzão, assim, não sei nem como é que ele dobrava o dedo. Parecia um bracelete, era dessa grossura o anel. O anel, o dedo dele ficava assim, ó, quase quebrava. Uma bitela mesmo assim. E ele passava a mão na cabeça, ele botava a mão. E eu. Aí ele queria dizer que aquele anel ali era. Entendeu? Aquilo ali, ó, isso aqui significa que. O que significa? Significa o quê? Significa nada. Não no reino de Deus. No reino dos homens, não bate palma, ajoelha, eu até passa por cima. Agora, irmãos, abra comigo 1 de Coríntios capítulo 15. Olha o exemplo a ser seguido. Nós que somos ministério, nós que somos igreja, que há a dignidade do Senhor, que é o chamamento de sermos dignos da vocação que nós fomos chamados, dignos do reino e da glória do Senhor. Temos que tomar cuidado para que essa bênção de estar na igreja não se transforme em maldição. Por exemplo, mais um exemplinho, vai abrindo aí. Você, graças a Deus, é uma pessoa assídua no culto. Você vem quinta, domingo, dia santo, carnaval, feriado, aniversário de criança, você vem tudo culto, você está aqui. Que bênção, irmão, glória a Deus. Que bom, louvado seja Deus, Deus te abençoe e continue vindo, ponto, na outra linha. Agora tem gente que ele só vem para ver quem não veio, para criticar no domingo. Isso é maldição. Isso é desgraça. Ele não vem para encontrar Jesus, ele vem para ver quem não vem, para depois ficar com um comentário, aquele irmão nunca vem, mas aquela irmã nunca vem, mas aquele irmão nunca vem. Está entendendo, gente? Aí, ó, está errado, errou o alvo. Naquilo que deveria ser uma bênção para ele e para os outros, naquilo que deveria ser uma mostra de uma pessoa que é um exemplo a ser seguido, ele se torna uma pessoa chata, inconveniente e acusadora. Olha o exemplo de Paulo, olha que coisa linda. 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 9 e 10. Olha o que ele fala, o Paulo, hein? Paulo era o cara, olha o que ele fala. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Essa moda pega, irmão. Essa que tinha que pegar, essa moda aqui que tinha que pegar, a moda da humildade. Aqui, ó, eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou, e a sua graça que me foi concedida, preste atenção,
não se tornou uma graça vã. Irmão, você pode receber dom, você pode receber dom espiritual, cachoeira de poder. Tem gente que vê cachoeira de óleo, cachoeira de fogo. Aleluia! Pode ter cachoeira de fogo, meio óleo, meio água. Aleluia! Chocolate. Pode ter a cachoeira de poder. Você está recebendo, que bom! Mas cuidado, que se nós não andarmos em humildade, tudo que nós recebemos de Deus vai se tornar vão. Sabe o que é uma coisa vã? Sem valor, sem poder ser aquilo que Deus planejou para que ela fosse. Perdeu o valor, mas foi derramado. Antes, olha o que ele fala: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos juntos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Cara, fechou. Você é alguma coisa? Você tem alguma coisa? Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebeu alguma coisa no culto? Glória a Deus. Você tem um chamado ministerial? Aleluia. Ó. E ainda que Paulo, isso aqui, esse versículo aqui, irmão, é a base de tudo isso aqui. Veja o que ele fala. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é diferente, aquilo que eu estava falando no começo. Ele sabe que ele era diferente dos demais apóstolos. Fala assim: eu trabalhei mais do que todos eles, mas todavia eu sei que não foi eu que fui trabalhar mais do que eles, mas a graça de Deus em mim que trabalhou. Deus que trabalhou através de mim. Eu não sou bonzão. Eu não vou me levantar agora como... Às vezes eu via muito, quando eu me converti ainda, fita, lembra de fita de vídeo? Fita de vídeo, né? Fita de videocassete, tinha muito de pregação. Eu gostava de assistir aquela bobageira lá. O arrependimento. Então, eu assistia muita gente. E aí uma vez eu lembro que tinha um cara que estava assim, ó, fulano de tal, o príncipe dos pregadores. Eu falei: que é isso? E o cara lá assim, com uma cara de mal, tem que ter cara de mal. O cara com o olho tá saltando, com a Bíblia na mão, peito assim. Pra quê? Pra que isso? Mas estava lá o príncipe. Se ele fosse ou não fosse, não sou eu que julgo. Mas quando o cara em vez de ele se diminuir, né, como diz João Batista, convém que ele cresça e eu... Não, ele inverte. Convém que Jesus e eu vou inflando, vou me tornando, eu vou me agigantando dentro da igreja, para poder fazer aquilo que eu quero. Eu não sou digno nem mesmo de ser chamado apóstolo. Ele usava o que ele recebeu de Deus como Deus queria que ele fosse usado, ou seja, servindo as pessoas, curando os doentes, expulsando os demônios e pregando o evangelho. Pronto, acabou. Qual é a glória de Paulo? Ele falou: não me glorie em nada. Se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar no quê? Na cruz de Cristo. O que é isso? Vou me gloriar na renúncia, e não, como diz o próprio Paulo, não é bem-aventurado aquele que se louva, mas aquele a quem Deus louva. Porque aquele que se exaltar e aquele que se humilhar. E quem é que Deus exalta? O humilde. Aquele que não usa a bênção que tem recebido, o favor, a graça, e não torna ela nula, não torna ela vã, não torna ela sem proveito. Que todos nós que somos ministros peguemos esse versículo aqui, ó. Não vai se tornar vã em mim aquilo, o chamado de Deus. Vou voltar aqui para o lance da família. Digno entre todos é o matrimônio, o casamento, a família, coisa linda. É de Deus. Vamos lutar por ela. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmão, usa a bênção que você tem na sua família, seja ela qual for,
em humildade. Enfim, tudo que você for, ou tudo que você ter, ou tudo que você receber, use passando no filtro da humildade. Vamos ter um filtro. Porque senão o que vai sair do outro lado, as pessoas vão ficar, elas vão sentir que você é tão bênção, você é tão perfeito, você é tão... que as pessoas vão se sentir mal. As pessoas não vão entrar dentro daquilo ali. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, verso 11. Mateus 10, 11, por favor. Olha um outro exemplo legal. Jesus tinha comissionado os discípulos estavam saindo na cidade pregando o evangelho. Ele fala assim, ó: em qualquer cidade ou povoado em que vocês entrarem, perguntem quem é digno. Perguntem entre lá a cidade, o povoado, entre eles quem é digno, e ali fiquem até que vocês se retirem. Ao entrar numa casa, saúdem-na. Se com efeito, olha só a palavra, se a casa for digna, a casa aqui, irmão, não é uma construção, é um núcleo familiar. Se aquela família for uma família digna, ou seja, família, trabalho, ministério, poderia falar outras coisas, mas vamos travar em cima disso aqui: família, trabalho e ministério. Porque você que é do reino de Deus, a sua vida vai se passar nesses três ambientes aqui, ó. Ou você está em família, ou você está em trabalho, ou você está trabalhando no reino de Deus. Você que é de Deus, você está nesses três aqui, ó. Você está para fora aí, eu não sei o que você está fazendo. Mesmo, eu vou tirar umas férias agora, vamos viajar. Você vai viajar em família, não é? Então, família, trabalho ou igreja, vamos dizer assim. Se vocês entrarem numa casa, saúdem-na. Com efeito, se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, torne para vocês a paz que vocês enviaram. Famílias dignas, casamentos dignos, sabe? Famílias boas, famílias que estão batalhando, famílias que estão lutando, famílias que estão passando por dificuldade, mas não abrem mão uns dos outros. Isso é coisa de Deus, cara. Difícil nos dias de hoje. Dignidade está aí, ó. Benção, mas cuidado para não tornar aquilo que te torna digno a sua pedra de tropeço. Como? O próprio Jesus diz assim, você conhece essa palavra, essa escritura que diz assim, ó: aquele que amar mais pai, mãe, mulher, filho, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. No meio de tanta bênção, escuta, irmão, em nome de Jesus, no meio de tanta coisa que dá certo, no meio de tanta coisa que prospera, no meio de tanta bênção, nós somos tentados a amar aquilo mais do que Jesus. Grande perigo que ronda os crentes não são mais os pecados, vamos dizer, os pecados conhecidos ou declarados. Eu acredito no meu coração que a grande maioria das pessoas que está aqui não vai cair mais com problema de droga, não vai mais cair com problema de adultério, prostituição, bebida, sei lá o que, outras coisas. Eu acredito que na altura do campeonato, onde muitos que estão aqui já estão, você não vai mais cair em qualquer sopa de Satanás, amém? Não vai engolir qualquer coisa mais. Não é assim mais com você, isso é diferente, isso amadureceu. Mas nós temos a tendência de começar a amar as coisas boas, as coisas que Deus não criticou, as coisas que não são pecados. Você vai ler na Bíblia, por exemplo, casar é pecado? Não. Se casar, contrair o matrimônio é pecado? Não é pecado, é coisa boa de Deus, aleluia. Tem 1 milhão de versículos que falam sobre isso. Mas tem gente que se perde na bênção do casamento. Quando? Quando ele começa a amar aquilo ali de uma tal forma. E Jesus pode chegar e falar: você ama mais
a sua esposa, seus filhos, sei lá quem, mais do que a mim. E eu quero dizer uma coisa, irmão. Só Jesus sabe isso. Não venha você, eu ou quem quer falar, apontar o dedo para o outro. Ah, mas eu estou vendo que você ama mais. Somente o Senhor que sonda mentes e corações, Ele sabe, Ele pode dizer isso. Ó, eu vejo você, eu te vejo nu, eu te vejo descoberto diante de mim, e eu te digo que você não me ama mais. Não é a gente dizer para os outros, você não ama Jesus, rapaz. E o cara muitas vezes ali produzindo coisas. Tem gente que ama a sua produção. Tem gente que ama o suor do seu rosto. Ele ama mais o trabalho. Ele ama mais as coisas do que Deus. Irmão, Deus não negocia isso. Nunca esqueça disso, tá? A gente tem várias pregações, a nossa vida vai, a gente cuida dos filhos, aí os filhos crescem, temos as coisas, daqui a pouco a gente olha, quando a gente está pronto, então na hora de ir embora com Jesus para o céu. Tomara, né? Se cuida aí. Mas Jesus disse assim, ó, que os dias da vinda, da volta de Jesus, sabe o que vai estar acontecendo? Vai ser como nos dias de Noé. O que está acontecendo lá? As pessoas se casavam e se davam em casamento. Isso daqui, ó, é uma alusão a apontar, escuta em nome do Senhor Jesus, a apontar o seu coração e a sua atenção para qualquer coisa boa da sua vida, sem que você não esteja, como diz aquele velho ditado, um olho no peixe, o outro no gato. Sabe como é que é? Eu estou aqui, eu estou vivendo a minha vida com a Renata, eu estou vivendo a minha vida com a Helena, eu estou vivendo a minha vida rodeado de coisas que eu gosto, você também, ponto. Mas um olho meu está neles, e o outro olho meu olha para o céu, olha para cima, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Irmão, não desconsidere o que a Bíblia diz, não faz isso. Casar não é pecado, ter um trabalho não é, tem mais uma. Jesus falou assim, ó, ei, você, me segue, vem comigo para sempre. Jesus não chamava pessoas para seguir ele quando ele estava andando, ver milagre. Quando Jesus fala assim para Pedro, João, vem e me segue, é um chamado para a eternidade, e não para fazer milagre ali na próxima vila. Você entende isso? Vem comigo. O que o rapaz falou? Ah, é que eu comprei um terreno, uma propriedade e algumas juntas de bois. Deixa eu ir lá primeiro dar comida para o boi, deixa eu cuidar lá, aí depois eu te sigo. O que Jesus falou? Ou você vem agora, ou você não vai mais. Ter terreno é coisa do diabo? Ter trabalho não é. Casar não é. Gostar de alguém não é. Ter filhos não é. Ter filho, o Salmo 127 diz o quê? Os filhos são herança do Senhor, bênção, né? Mas muita gente de Deus desvia por causa dos filhos. Ah, isso aí não está na Bíblia não, mas um exemplo, Eli, 1 Samuel, o sacerdote Eli, o cara que cuidava da nação de Israel inteira, ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos botaram o pai no prego. Pais, eu também sou pai, fala pra mim, pais, mães, maridos e esposas, amem a vossa família, ame a sua família, ame o seu esposo, sua esposa, seus filhos, ame, mas não deixe nenhum deles entrar na frente de Jesus, porque nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra se encontrou alguém que era digno. Só no trono tinha alguém digno. Qual era o nome dele? Esquece. Você talvez não pense nisso, mas você agora em Cristo Jesus, você é um ser eterno. Por que você acha que Jesus falou que no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento? Por quê? Que casamento é uma coisa do capeta que não vai para o céu? Não, e como tem uns endemoniados falando, não é isso não.
Não é isso. É que as coisas pertencentes ao reino eterno e celestial de Deus são inimaginavelmente mais elevadas. Essas coisas são coisas da terra. Por isso que ele falou, ó, não junta para vocês tesouros aí, junta aqui em cima. Aqui ninguém pode roubar, é seu para sempre. Mas nós estamos com o pé cravado aqui, ó. Então, como eu já falei alguns anos atrás, há muitos anos atrás, uma coisa que Deus falou para o meu coração: toma muito cuidado, porque nos dias de hoje não são só os pecados que nos afastam de Deus, mas as coisas boas da vida. As coisas boas podem te afastar de Deus, porque elas são boas, não são pecados, mas ela tem o poder de te arrastar para fora. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus falou isso. Nos dias da vinda do Filho do Homem, vai estar todo mundo preocupado em se divertir com coisas boas e lícitas. Não falei que é pecado nem nada disso. Eu encerro no nome do Senhor Jesus com uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Existem muitas pessoas hoje que, diante do Evangelho, não é diante de mim não, é diante do Evangelho. Esse Evangelho está no seu colo aí, na Bíblia. Esquece de mim, lê aí, ó. Lê a palavra de Jesus. Muitas pessoas, diante deste Evangelho do reino, ele não renuncia nada. E se o Evangelho pedir algo a ele, disser algo a ele, ele não faz. Se estiver contra o coração dele, não faz. Como vocês estão entendendo isso? É a pessoa que não renuncia a nada. Ele não abre mão de nada. O Deus dele é ele mesmo. Ele pensa que é Jesus, mas não é ele. Estou falando de pecados. Então, existem outro tipo de pessoa que Jesus fala no Evangelho, fala para ele que determinada atitude, determinado sentimento, determinado pensamento são pecados. Então ele olha para a Escritura, entende o que Jesus falou e sai fora do pecado. Amém? Você está entendendo? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. E quando o Espírito... E ele faz, hein? E quando o Espírito Santo disser a você para deixar uma coisa que não é pecado? E quando ele falar para você, ó, eu não quero que você faça tal coisa, que você pense tal coisa, ou que você sinta tal coisa. E aí você na sua oração fala, Deus, mas isso não é errado, não está na Bíblia, não está, você já fez 1000 estudos. E aí o Espírito Santo fez, realmente, meu filho, eu não estou te pedindo para deixar um pecado, porque isso aí não é um pecado. Eu estou te pedindo para se aproximar de mim. E isso que não é um pecado também tem o poder de agir na sua vida como se pecado fosse, sem ser. Se pecado fosse, sem ser. São as coisas boas, nossos prazeres ou qualquer outra coisa. Eu estou pensando e Deus tem gerado isso no meu coração para nós começarmos uma série no mês de agosto sobre o Espírito Santo. Irmãos, a gente tem que ser amigo dele. Tem que andar assim, ó. Vou falar uma oração, cantar música, não estou falando disso aí não. Estou falando de amizade íntima. Não é com o pastor, não é com o marido, não é com a esposa, não é com o melhor amigo de escola, não. Estou falando com Deus. Você e o Espírito Santo. Você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Porque a amizade com o Espírito Santo não é amizade com o irmão bênção da igreja. É amizade com Deus. E Deus é outra categoria. É inimaginavelmente além de qualquer um de nós. E as coisas que Deus fala, mostra, revela e diz, te colocam em patamares espirituais elevadíssimos. Os cristãos devem desejar essas coisas. Você, esse tem que ser o anelo, esse tem que ser o desejo do seu coração e do meu coração. As coisas espirituais de Deus, deixando os rudimentos da fé e galgando níveis maiores. Uma vez um cara estava perto de mim e falou assim, olha, me perguntou assim, tal coisa é pecado, cara?
Eu falei, não é pecado. Não, porque tem um versículo na Bíblia que está assim, isso aqui. Eu falei, não é. Tal coisa não é pecado. Ah, mas um monte de gente diz que é, mas a Escritura diz que não é. Não é. Aí ele já alegrou, então eu vou fazer, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o Espírito Santo falar assim, ó, não é pecado, mas eu não quero que você faça por causa da consciência dos outros, o que você faz? O que o apóstolo Paulo falou, irmãos? Lê lá a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, você vai ver que nós não devemos ferir a consciência dos mais fracos. Que aquele que tem o Espírito Santo, ele não vive mais só para ele também se importa com o achar dos outros. Você não pode mais, que está em Cristo, que vive no reino de Deus, achar que as coisas que você faz, mesmo que não sejam pecado, você sabe que não é pecado, mas se ainda é na cabeça de muita gente, não faça. O apóstolo Paulo falou, se eu for na casa de um cara que não come carne, eu não vou levar lá um contrafilé, não vou fazer isso, vai ferir a consciência dele. Por amor a ele, eu me privarei de um monte de coisas que não são pecados. Por amor a Deus, eu vou viver uma vida além da obediência, uma vida de honra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. A Bíblia diz que o homem bom tira do bom tesouro coisas boas. Vamos louvar ao Senhor. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Digno é o Cordeiro, diga, vamos cantar. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Diga, tu és santo. Levante as suas mãos e diga, tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo.
Cante, igreja, ao Senhor, aquele que é digno. Tu és santo, 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 santo. tu és santo, Oh, tu és santo, Senhor, aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. aquele que ressuscitou, Santo, santo, santo. aquele que é o Senhor, Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá, Santo, santo, santo. raiz de Davi, Santo, santo, santo. estrela da manhã, Santo, santo, santo. o cavaleiro do cavalo branco, Santo, santo, santo. seus olhos como chama de fogo, Santo, santo, santo. de sua boca sai uma espada afiada, Santo, santo, santo. está vestido com manto de sangue, Santo, santo, santo. sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és digno, Deus, de receber a glória, a força, a honra e o poder, porque com o teu sangue compraste para Deus todo o povo, língua, tribo e nação, e fizeste deles reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Toda a honra e toda a glória, irmão, seja sempre a Jesus Cristo, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade seja a glória para sempre. Amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Tu és santo. Irmãos, esses dias, acho que eu não preciso nem falar e me alongar, mas esses dias tem sido muito importante as ofertas, as contribuições, tem sido muito importantes para que nós consigamos avançar. Você sabe que para tudo que se faz há custo, e os custos são altos, e que nós não fizemos nada do que fizemos por mero luxo, para ficar mostrando um painel assim assado. Mas como eu falei domingo, tudo um disfarce para um sistema de abafar o som que nós estamos colocando. Ainda tem a segunda e terceira parte que vai até lá para baixo. Então é muito importante que você contribua em nome do Senhor Jesus com aquilo que você já sabe que deve fazer e aquilo que Deus já tem posto na tua mão. Que você seja sábio, fiel e amante do Senhor, para destinar para o lugar onde tem havido a necessidade, para que não somente nós, como eu já falei tantas vezes, nós venhamos a sustentar o lugar, pagar o aluguel do lugar, que já subiu de 2 para 2.200, né? Faz um ano que nós já estamos aqui, um ano, então teve reajuste, subiu para R$2.200, e nós realmente precisamos que todos os membros, todos os irmãos entrem junto com a gente, né? Aquele trabalho que a gente falou, não precisa algumas pessoas tomar sobre si mais peso que outros, mas que todos nós façamos a nossa parte em Deus com respeito às finanças, honrando esse lugar, trabalhando para que ele espere e se adeque a tudo que nós precisamos. Bem, feche seus olhos em nome de Jesus. Nós temos um gasofilácio aqui.
você pode trazer as suas ofertas aqui. Nós vamos orar, eu gostaria de orar pela sua vida, para que Deus te desse sabedoria, e não somente sabedoria, mas como diz Paulo aos Coríntios, que Deus desse semente nas suas mãos, porque Ele que dá semente é o que semeia, mas quando Ele desse a semente, você semeasse, irmãos, você não retesse a semente. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por esses dias de conquista, Senhor. Obrigado, Deus, por essa primeira fase aqui, esse painel e essas coisas, tantas outras que vão ser instaladas esses dias. Obrigado, Deus, pelo rancho lá atrás, tem nos ajudado muito. Obrigado, Deus, pelas melhorias, ó Deus, que nós temos feito no nosso prédio. Nós sabemos, ó Deus, que isso tem um peso e tem um valor para nos ajudar, ó Deus, a trabalhar com o teu povo aqui. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelas melhorias que ainda virão. Nós te pedimos, ó Deus, Espírito Santo, toca no coração do teu povo, para que abra os olhos do teu povo, o coração do teu povo, as mãos do teu povo, para que o teu povo contribua, Deus, oferte com generosidade em nome do Senhor Jesus, para que a obra esteja sempre abastecida, esteja sempre, Deus, suprida em nome de Jesus. Abençoa, Deus, as casas, abençoa, Deus, o fruto do trabalho dos teus filhos e das tuas filhas, e que eles, ó Deus, sejam generosos para contigo, trazendo, Deus, as primícias, ofertas agradáveis a ti, Senhor, em nome de Jesus. Se você for ofertar essa noite, sai do seu lugar, nós temos um gasofilácio aqui, traz com alegria, e Deus te abençoe em nome de Jesus pelas suas ofertas. Que Deus te abençoe muito. Senhor Jesus, cantamos, vem Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte. Fique de pé. Tira o seu coração. Se coloque de pé. Pai, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Deus, com a tua presença, com o teu favor, com a tua graça, para que nós andemos em humildade, gratos, agradecidos por tudo que o Senhor faz a todo momento. Abençoa a tua congregação, os teus filhos, abençoa a Petra, ela é tua e sempre será, Senhor, em nome de Jesus. E o dia que não for mais, ó Deus, destrói, ó Deus, a plantação da mão dos homens, seja estabelecido o seu reino em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada homem, mulher, família que aqui está presente, em nome de Jesus. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e sempre. Amém. Seja abençoado, meu irmão. Até domingo, 7 da noite. É o jantar de casais, é nesse sábado às 19. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão, despede ele aí com ação de graças e com bênçãos. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus.